para fazer um adendo aqui, é muito interessante a gente colocar as coisas da seguinte maneira. Quando eu falo filosofia aqui, eu não estou, de uma certa forma, sendo provocativo com os filósofos ou com a academia, com aquilo que a academia ocidental acha ser filosofia ou não. Eu estou, de maneira bem ostensiva mesmo, dizendo que é filosofia, né? Porque a academia, os nossos filósofos aqui mais ortodoxos vão dizer que somente na Grécia é que há filosofia. Né? Na Grécia Antiga é que houve filosofia. Então, tudo aquilo que é derivado desses pensamentos propostos pelos antigos gregos é que pode ser chamado de filosofia. Aqui eu estou falando por mim mesmo, eu acho que isso é uma bobagem absoluta, tá? É uma maneira só elitista de colocar as coisas. Existe dentro desse corpo de conhecimento lá do subcontinente indiano, seja ele ligado a um pensamento yogi ou budista ou jainista, a gente tem ali um corpo de conhecimento com um viés investigativo que não deixa nada a dever a metodologia ou a forma de construção de interpretação da realidade dos antigos filósofos gregos, tá? Daquilo que hoje se convenciona chamar filosofia. Então, aqui é óbvio que é o meu ponto de vista, não chega nem a ser uma opinião propriamente dito, assim, é um pouco embasado nos estudos que eu fiz sobre esse corpo de conhecimento que eu posso dizer com uma certa tranquilidade que sim, é filosofia também, tá? No sentido dessa investigação da realidade, da busca por entendimento das relações que a gente tem com o contexto, de entendimento do que seja a natureza, né? A natureza aqui não a natureza humana, mas assim, do meio que nos cerca, essa relação toda, e por aí vai. Então, e outra coisa que é interessante colocar aqui, como eu disse, né, o corpo de conhecimento que emerge originalmente lá na Índia antiga, ele tem um viés eminentemente prático. E aqui a gente tem uma diferença bem clara entre o papel de um filósofo convencional, entre aspas, grego, e o rishi, né? Aquele que é o sábio, aquele que é visto como um sábio lá na tradição espiritual do subcontinente indiano. Esse rishi, né? Ele não apenas delibera sobre a verdade, ele não apenas medita sobre algo. Um rishi transforma a realidade em que ele está inserido. Um rishi, um sábio indiano desses antigos, né? Ele atuava socialmente, tá? Ele não apenas falava para a academia, ele vivia os seus princípios, as suas propostas de interpretação da realidade, tá? Então, há uma diferença aí, né? O rishi, né? A filosofia que emerge dos rishis, ela tem um caráter prático, um caráter que visa a transformação da realidade em que aqueles caras, né, que estão, quando eu digo caras, homens e mulheres, que estão ali inseridos na prática daquele saber, na prática daquele saber. Então, quem buscava escutar o Vasishta, por exemplo, que foi um grande rishi lá da antiga Índia, o fazia não para se tornar mais intelectual, não para se tornar mais erudito, o fazia para entender a sua realidade, a forma como eles interagiam com a realidade. Faziam a troca, né, de saberes como uma maneira não de se tornar um obeso intelectual, mas de tentar construir de maneira contundente uma realidade material palpável que fosse mais harmônica de fato, que fosse mais lúcida de fato e que refletisse de maneira concreta as experiências espirituais
entre aspas, mais profundas, tá? Então era uma forma de os rishis, eles buscavam atuar de uma maneira a dizer, é possível, não é utópico, não é simplesmente um sonho, é possível essa experiência mais harmônica. Então basta a gente observar a postura, por exemplo, não, a forma como o Siddhartha Gautama, né, o Buda, né, atuou no mundo, né? Ele fez todo o seu processo investigativo, ele teve ali o contato com seus professores, buscou um entendimento, ele teve referências, foi atrás, construiu a sua própria experiência e depois o que que ele fez? Ele buscou uma forma de atuar na realidade que ele estava, de maneira a modificar essa realidade. Não pela imposição, não por qualquer outra forma, entre aspas, violenta, mas de uma maneira propositiva. Ele não foi combativo no sentido da imposição, no sentido de fazer com que houvesse uma conversão de algo ou alguém, né? A proposta do Siddhartha e desses rishis era apresentar o saber de uma maneira propositiva. Era apresentar um embate não no sentido do conflito, não no sentido da violência, mas como uma ferramenta para gerar questionamentos. A apresentação do contraponto, a apresentação de uma nova possibilidade de uma maneira propositiva. Para nós, ainda hoje, isso é meio complicado, é meio difícil de entender, porque assim, é uma atitude em que a pessoa analisa a realidade em que ela está inserida, aponta, digamos assim, os problemas, as contradições e oferece meios para superar essas contradições, tá? E esses meios não são, como eu disse, meramente intelectuais. Eles são práticos, são concretos. Então as pessoas vão atuar para modificar a relação delas com a realidade que elas estão inseridas. Tudo bem? Sim, aqui o Drummers of Dream colocou aqui, né, que tem filósofos árabes. Ele colocou, e eu digo aqui com toda clareza, a filosofia árabe, no período em que a gente chama aqui no mundo ocidental de Idade Média, foi o período em que a filosofia árabe mais eclodiu, assim, mais produziu, foi fantástico, né? Um período que, se eu não me engano, o período não, né? Esse conjunto de da filosofia árabe é chamado de falsafa. Se eu não sei a pronúncia, mas eu acho que é isso. E é um material que, para vocês que querem aprofundar, eu acho que é importante vocês irem atrás dessa época em que a filosofia árabe deu um boom, assim, né? Teve enquanto na Europa, que é ainda chamado de Ocidente, né? O Ocidente muito mais do que Europa e Estados Unidos, mas enfim, enquanto lá a gente, né, estava vivendo a Idade Média, o mundo árabe e também a Índia, né, o resto do mundo continuava tendo as suas produções culturais, as suas relações políticas, comerciais, o mundo continuava a existir para além da Idade Média europeia, tá? Então, isso muitas vezes a gente não percebe como a nossa mente também é colonizada, foi colonizada, né? Ao ponto da gente achar aí que na Idade Média o mundo todo estava em trevas, estava vivendo o que a Europa viveu. Não, o mundo fluía, né? A gente tem aqui na própria América do Sul, né, e no México, civilizações enormes, ricas, não no sentido só material, mas no sentido cultural também, vivendo, florescendo, se desenvolvendo, enquanto lá na Europa a cultura, digamos assim, né, estava, como muitas vezes é dito, né, a Idade das Trevas. Tá joia? Então fica aí a dica para quem quiser aprofundar nesse papo sobre filosofia, pesquisar sobre a filosofia árabe, principalmente nesse período aí da Idade Média. Tá joia? A Raquel coloca aqui, ó, para os
árabes, espiritualidade e ciência eram irmãs, caminhavam de mãos unidas. Para mim, um dos maiores exemplos de pensamento visionário. Na Índia, não era diferente. Tá? Acho que isso era uma característica também que permeou os corpos de conhecimento produzidos ali na Ásia Menor, na China, na região da Península Arábica ou no Oriente Médio, na Pérsia, né, hoje Irã, né? Então, acho que esse pensamento, acho que até mesmo em alguns momentos a filosofia grega também chegava a observar as duas coisas como irmãs.